Vamos lá, meu povo, vamos falar de mais um jogo do Corinthians, falar de Corinthians e Bahia, que aconteceu nessa terça-feira chuvosa, de muita chuva em São Paulo. Vocês provavelmente estão notando algumas coisas diferentes. Eu não estou onde normalmente eu estou, não estou na Terra Santa de Itaquera, terra onde hoje o Corinthians bateu o Bahia por 3-0, eu estou na Praia Grande. Eu decidi vir curtir a chuva de um lugar diferente. E por que não curtir chuva na praia, né? Porque quando a gente vem pra praia, o que a gente mais quer é chuva. Então, cá estou eu, mas eu preciso ser sincero ao dizer que na busca de assistir esse jogo, eu tive bastante dificuldade. Eu perdi boa parte do primeiro tempo. Tinha um bar aqui perto que a gente ouviu dizer que passaria o jogo do Corinthians, aí pegamos o Uber até lá, chegamos lá, já teria em mais ou menos uns 5 minutos de jogo. Nenhuma da TV do bar estava ligada, a gente teve que correr para outro bar, enfim, eu cheguei no bar, estava passando faltava mais ou menos uns 10 minutos para acabar o primeiro tempo, já estava 1-0 para o Corinthians. Acompanhando pela internet, eu vi exatamente como foi o gol do Memphis, o primeiro gol do Memphis. Cara, que boa jogada, né? Que saída de bola, que domínio, que limpada e protegida do Yuri Alberto para poder lançar em seguida. O Memphis, que contou com bastante sorte na hora que essa bola desvia no zagueiro. E esse é um Corinthians que dá para falar isso, né? Depois de muito tempo sem ter sorte ao seu lado, o Corinthians nesse momento tem sorte ao seu lado, porque quando a gente para pensar, saiu uma estatística agora há pouco que é muito curiosa. Há exatamente um mês atrás, a chance do Corinthians ir para a Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro é de 0,004%. O Corinthians garante a sua vaga no campeonato, na Copa do Brasil, e está a um empate, ou a depender de outros resultados, de garantir a sua vaga na Libertadores. Como sétimo lugar, nesse caso só preciso confirmar, mas eu acho que por conta de Flamengo e Cruzeiro, e Botafogo, desculpa, ele vai diretamente para a Libertadores, não precisaria pegar ali a tão chata pré-Libertadores. Segundo tempo vem pro jogo e normalmente o Corinthians ele desacelera, ele perde ritmo, ele não tem controle de jogo muitas vezes quando tá na frente. Não foi o caso, tá? Não foi o caso. Eu não lembro agora se o segundo gol, que é o gol do Yuri, sai ainda no primeiro tempo ou no segundo. Eu acho que ainda sai no primeiro tempo, né? O gol do Yuri. Esse é um lance que a gente precisa pensar, porque assim, o Corinthians normalmente não tem controle de jogo, não consegue se comportar de forma segura no campo, uma vez que está na frente do placar. Por vários momentos, o Corinthians abriu 2-0, deixa empatar, abre placar, abriu 2-0 contra o Cruzeiro, tomou um gol e faltou ser mais incisivo. Não foi o caso de hoje. Não foi o caso de hoje. O Corinthians teve controle do jogo o tempo todo. Assim, o tempo todo. André Ramalho completamente absoluto em todas as situações de ataque, todos os confrontos físicos, aéreos, de corrida, todos. Na leitura de tentar entender um drible e fazer o corte, em todos eles, ele foi espetacular. Eu quero fazer aqui um destaque especificamente para o Matheus Bidu. Cara, o que está jogando o Bidu é loucura. Eu me arrisco a dizer que nessa reta final, dessas últimas, vamos chutar aqui umas últimas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, não teria um lateral esquerdo melhor do que o Bidu. É claro que o campeonato não é só esse recorte, o Corinthians variou entre momentos muito ruins, mas o Corinthians do Ramon Dias, né, uma vez que o Ramon Dias assume o Corinthians, o campeonato feito pelo Ramon Dias do Corinthians, né, se tivesse começado dali, ele seria terceiro colocado. O que vamos combinar é mais compatível com o futebol que joga o Corinthians nesse momento. A gente não pode ignorar o que foi antes disso, a gente não pode ignorar tanto pelo fato de que é um Corinthians que não nos dá tanta segurança pelos momentos de oscilação que teve ao longo do campeonato. Então, esse time emenda agora sua 8ª vitória. É possível acreditar que ele ganhe do Grêmio na última rodada e emende sua 9ª vitória, mas ainda, por mais que seja um time jogando muita bola, com muita confiança, com controle de jogo como foi hoje, ainda não é aquele time que exprime confianças que para uma próxima temporada é certeza que vai estar na briga por títulos. Acho que competitivo a esse ponto, esse time certamente tem qualidade para isso, mas ainda nos tons de confiança desse elenco, acho que ainda fica aquele receio por tudo que foi a temporada até ali mais ou menos a sua metade.
talvez um pouco mais, né? Importante dizer, o terceiro gol do Memphis, cara, quando a falta saiu, eu já sabia o que ia acontecer. Quando o Memphis tem a cobrança de escanteio, ele troca aquele passo, acho que é com o Garro, e ele faz o drible, é atingido, eu já sabia o que aconteceria, eu já sabia. Tanto que eu até comentei com a minha namorada e dito e feito, o gol aconteceu, eu só não sabia que ia ser tão, assim, potente, não sabia que ia ser uma pancada, achei que ele não ia pancar desse jeito, achei que seria aquela batida com a curva fechando, ele decidiu por dar aquela patada na bola. Que golaço, né? Que golaço absurdo, um cara que tá exalando confiança, por mais que em vários momentos do jogo não tenha ido tão bem, tá? Não tenha ido tão bem, mas nesses momentos ele sobra e sobra muito. Quero fazer alguns destaques aqui. Além do Mateuzinho, que jogou muita bola, Breno Bidon, cara, com segurança, nos momentos que erra, recua, um companheiro do time consegue recuperar a bola e dá confiança pro Breno Bidon, isso é importante. O Breno Bidon, ele tem que entender que ele pode arriscar e ele pode errar. Ele só precisa entender os momentos em que tudo bem ele errar uma saída de bola. Tem momentos que você precisa ter controle de jogo. Tem momentos que você não pode rifar uma bola com um passe ousado. Tem momentos que você pode sim ser esse cara. Do contrário, você vai ser sempre aquele jogador que tem estatísticas altíssimas de acerto de passe, mas só porque passa para o lado ou para trás. O Breno Bidon, até aqui, ele se recusa a ser esse perfil de jogador e eu gosto muito disso. O perfil de volante que, quando pressionado por um momento específico, consegue fazer um drible, consegue achar um passe entre as linhas. Isso é muito valioso para o Corinthians, especialmente nesse momento. Entre Ranieri e Martinez, eu acho que os dois, no seu auge, Ranieri sai na frente, o momento é muito mais o Martinez. Garro, a gente não precisa nem explanar muito, Garro continua sendo espetacular. André Ramalho, muito bem. Acho que o Gustavo Henrique melhorou muito nas últimas partidas. Alguns momentos ainda rola algumas inseguranças, né? Mas me parece que tecnicamente é um jogador que evoluiu bastante no Corinthians desde sua chegada. E, para finalizar, a polêmica, né, que se gerou a respeito do que é a faixa que o Kaká leva para dentro do campo do pau no cu da mídia, né? Então, eu acho que tem 2 pontos aí que a gente precisa pensar. Primeiro, tá? Veículos e comunicadores, narradores, sempre vão ir de encontro com isso, no sentido de vão ser combativos a esse tipo de manifestação. Eu entendo o lado deles até certo ponto. Por quê? Eu não concordo com a manifestação do Kaká. Não é que eu acho que o Kaká está errado em falar sobre as mazelas do que vem acontecendo em relação a notícias a respeito do Corinthians, e você não precisa nem ser corintiano para entender que existem coisas descompensadas a serem publicadas. Né? Estamos de acordo. Times grandes como um todo passam por isso, e o Corinthians, de acordo com o que foi a maluquice desse ano, passou muito por isso. Agora, eu acho que trazer para si esse atrito, essa tensão, é desnecessário, tá? É desnecessário. Acho que essa não é a briga do momento. A briga do momento do Corinthians não é do Corinthians com veículos de comunicação. Esse não é o momento. Acho que esse, não especialmente do elenco para isso. Acho que institucionalmente o Corinthians tem que se colocar de forma mais firme em diversas situações. Mas, uma vez que eu faço essa crítica a respeito de que, isso não precisa vir agora, talvez seja desnecessário, ao mesmo tempo eu penso, esse protesto do Kaká, ele não é sem motivo, tá? Esse protesto do Kaká, ele tem motivo a respeito de muitas coisas que a gente viu, de jornalista que pinta, e torcedor cai nessa, tá? Até ontem o Yuri é um bagre, o Kaká era um cara que só fazia gol contra, que mais? O Ranieri não prestava, o Bidon era franzino demais, não conseguia jogar bola, e outros tantos por aí, assim, sabe? O Bidon, o Bidu e o Mateuzinho não serviam pra nada. A gente tá vendo esses mesmos jogadores jogarem em alto nível, controle de jogo contra equipes muito qualificadas, muito qualificadas. Então, a gente acaba caindo nessa, e eu acho que é importante a gente abraçar o recado do Kaká como conscientização também sobre o que a gente fala. Uma coisa é falar, o jogador tá mal, outra coisa é falar, esse cara é um lixo, esse cara é ruim, esse cara é bagre. Eu não consigo fazer isso, Mesmo nos momentos mais bizonhos do Yuri Alberto, eu vim aqui para falar o quanto que ele gerava de jogo. Então você tinha pontos positivos e pontos negativos a respeito do jogador, e o time tem que saber aproveitar isso. Agora,
essa chamada do Kaká, por mais que ela levante, mexa em alguns vesperos, mexa em alguns problemas aí da relação clube e veículos de comunicação, ela não é por nada. Ela não é por nada. O corintiano esse ano viu muita coisa sólida sendo feita para conseguir veicular o nome do Corinthians nas suas comunicações. Descompensações, coisas que falavam sobre a gestão de agora da gestão anterior, a respeito de falar sobre as investigações criminais da VaideBet, a respeito de falar das investigações da Esportes da Sorte, patrocinador do Corinthians, sendo que ele é patrocinador de outros, pelo menos 5 outros times, inclusive do Palmeiras. Então, assim, você tinha várias coisas que iam acontecendo. Então, quando o jogador faz esse protesto, é um protesto que parece só um atrito bobo e sem pensar. E eu entendo porque a nossa primeira reação seja tipo, porra, não vai por esse caminho, que coisa boba e não sei o quê. Mas, pelo que passou o ano do Corinthians, ela não é sem motivo, tá? E olha que eu, por ser um comunicador, eu tenho muito receio em falar de que é muito difícil eu falar que um jogador tá certo em comprar briga com mídia, igual fez Dunga em Copas do Mundo e tudo mais. Eu sou sempre contra isso. Mas nesse caso eu entendo as razões de ser. Certo, time? Então é isso. O que vocês acharam? Vocês acharam do jogo? O que vocês acharam da classificação? O Corinthians precisa só de um empate, né? Para ir para Libertadores direto. O que você acha? Você acha que o Corinthians consegue contra o Grêmio lá em Porto Alegre? A despedida do Corinthians com a sua torcida foi hoje em Itaquera. Mais de 46 mil pessoas, né? Numa terça-feira hiper chuvosa às 8 da noite. Mas uma presença espetacular da torcida do Corinthians. Então comenta aqui o que você acha. Se o Corinthians consegue a vaga direta, se inscreve, curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!